Olá, galerinha! Hoje a gente vai falar de ponto médio, tá? Esse ponto médio, o livro ele traz uma abordagem um pouquinho diferente, porque antes dele entrar no ponto médio como conceito de geometria analítica, ele vai para a geometria mesmo. Então, o que é ponto médio? Nada mais é do que a metade de um segmento. Então, a gente tem aqui um segmento AB, ponto médio é a metade disso aqui. Ah, professora, mas é fácil, eu pego, meço aqui com a régua de A até B, a metade é isso, ok. Mas se você não tem régua, né, você pode ter outros recursos, ou mesmo tendo a régua, às vezes a medida não é um número exato, bonitinho, tá? Então, ele dá esse passo a passo aqui. Só que eu fiz mais passo a passo ainda, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Aqui, a gente tem o segmento AB, certo? Eu medi de propósito para que vocês possam visualizar que o que eu vou achar realmente é o ponto médio. Mas é lógico que o objetivo não é você conhecer essa medida. Então, olha só. A medida de A até B, aqui usando a minha reguinha, é 8 centímetros, certo? O que a gente faz? Então, eu sei que o ponto médio tem que estar aqui no 4, ok? O que a gente faz? Primeiro passo, a gente traça uma reta qualquer, ok? Uma reta qualquer. Aí, por essa reta qualquer, a gente pega o compasso, certo? Ponta seca no ponto A. E eu vou fazer um arco aqui. Peraí. Eu vou fazer um arco aqui. Ok? Eu já tenho esse passo feito aqui, porque eu tô gravando com uma mão e escrevendo com a outra, senão fica difícil, certo? Então, olha só. Ponta seca no ponto A, faz um arco, ok? Deixa eu só voltar. Aí. Com essa mesma abertura, sem mexer no compasso, ponta seca nesse ponto, que eu chamei de P, e faz outro arco. Também já tem esse pedacinho pronto aqui. Olha lá. Então, eu chamei o primeiro ponto de ponto P, a partir de P, eu fiz um outro ponto Q com a mesma abertura. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar esse ponto B a esse ponto Q. Eu vou traçar um segmento aqui, ok? Olha lá. Então, tracei aqui um segmento ligando o ponto B ao ponto Q. E agora, o que eu vou fazer? Ele sugere lá no livro que a gente use transferidor não, esquadros. Mas se você tiver duas réguas, você já resolve o problema, ok? Então, o que eu vou fazer? Por esse lado aqui, ok? Eu coloco a régua certinha aqui, em cima do segmento PQ. E aí, com o auxílio de outra régua, claro que eu vou só mostrar como é que eu vou fazer, porque ali eu já fiz, porque com uma mão só não vai dar pra fazer. Então, você firma essa régua aqui de baixo e a outra você vai deslizar até chegar no ponto P, seguindo aqui a régua, tá? Ela saiu do lugar porque eu não tô firmando ela, tá bom? Então, colocou a régua aqui na reta que ligou o ponto B ao ponto Q, firma a régua, desliza até chegar no ponto P. E aí, você vai traçar um outro segmento, olha só. Fiz isso, eu vou ter um outro segmento, certo? Esse outro segmento vai formar um ponto aqui entre A e B. E esse ponto é exatamente o ponto médio. Olha só. Lembra que eu falei da medida, só pra gente verificar? Olha onde tá o meu ponto M. Se a medida era 8, meu ponto M tá em cima do 4 centímetros. Então, bateu. Ok, galerinha? Eu vou passar mais um exemplo de como determinar ponto médio de maneira geométrica, tá? Olha só. Agora, a gente tem aqui um outro segmento, AB, certo? De tamanho qualquer. Lógico que meu objetivo aqui é provar que o que a gente tá achando é ponto médio. Então, propositadamente, eu também peguei um segmento de 8 centímetros, ok? Então, obviamente, o ponto médio tem que estar aqui no 4. Beleza? Olha o que a gente vai fazer. Vou tentar fazer com uma mão só, tá? Ó, vou colocar a ponta seca no A. Abertura maior do que a metade desse segmento. Qual a abertura? Qualquer coisa, desde que seja maior que a metade. Eu vou fazer um arco aqui em cima e vou fazer um arco aqui embaixo. Certo?
Com essa mesma abertura, vou lá no ponto B, troquei a ponta seca lá, mesma abertura, vou lá, faço um arco, outro arco, opa, outro arco, pronto, olha só, eu achei esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Agora, a gente vai unir esses dois pontos, quer ver? Então, olha só, claro que eu tive que dar uma pausadinha no vídeo para fazer o risco, porque eu tava com uma mão só, né? Então, quando a gente traçou aqui, a gente achou essas duas retas, esses dois pontos, unimos esses dois pontos com uma reta só. E agora, será que deu a metadinha? Vamos ver? Olha lá, colocando 0,8, olha lá. Ponto médio tranquilamente determinado, ok? Então, só como um outro caminho de se determinar ponto médio de maneira geométrica, ok? Bom, agora a gente vai falar efetivamente do ponto médio de maneira dentro da geometria analítica, ok? Então, a gente tem dois pontos, o ponto A de coordenadas x1 e y1, ponto B de coordenadas x2 e y2. O que vai ser o ponto médio? Eu vou ter um ponto médio com coordenadas xm e ym. Então, eu preciso descobrir quem é esse xm e quem é esse ym, ok? Então, quem vai ser o meu xm? x1 mais x2 dividido por 2. Meu ym, y1 mais y2 dividido por 2, ok? Na apostila de vocês, lá na página 40, ele tem uma atividade que pede para vocês demonstrarem usando semelhança de triângulos, ok? Para você demonstrar essa fórmula de ponto médio. E eu fiz aqui, olha só. Então, aqui a gente tem o y1 e o x1. x1 ligando o y1 eu tenho ponto A, x2 ligando o y2 eu tenho ponto B. De A até B, a metade do caminho é o ponto médio, ou seja, o ponto médio tem coordenadas xm e ym, ok? Quando a gente fez isso, a gente conseguiu visualizar que eu tenho três triângulos aqui, o triângulo ADB, o triângulo ACM e o triângulo MEB, ok? Aí a gente vai trabalhar com esses dois triângulos, triângulo ACM e MB, por semelhança de triângulos, ok? Então, olha só, esse lado, esse pedacinho AM está para o pedacinho MB, certo? Assim como o pedacinho AC está para o pedacinho ME, ok? E assim como o pedacinho CM está para EB, certo? Certo, galerinha? Mas olha só, esse pedacinho AM e MB, se o M é ponto médio, então AM é igual a MB, certo? Um número dividido por ele mesmo não dá sempre 1. Então, olha só o que a gente fez. Nós trocamos o AM sobre MB, dá 1. Aí, o AC, quem é o AC? Cadê? AC, aqui. Y, YM. Então, é Y1 menos YM. O ME, YM menos Y2, certo? Aqui, CM. Focando, deixa eu focar de novo. Aí, de C a M, eu tenho XM menos X1. E de E a B, eu tenho X2 menos XM. Aí, dessas igualdades, a gente separou. Eu fiz um igual a isso e depois eu fiz um igual a isso. Então, olha só. A primeira igualdade, multipliquei cruzado, 1 vezes o YM menos Y2 é isso aqui. Igual a Y1 menos YM. Passei esse YM para cá e passei esse menos Y2 para cá. Então, o que que ficou? YM mais YM igual a Y1 mais Y2. Como eles são iguais, YM mais YM, 2YM, igual Y1 mais Y2. Esse 2 está multiplicando, vem dividindo. Definir quem é o ponto médio, quem é a coordenada Y do ponto médio. Agora, com a outra igualdade aqui, o 1 com o XM, a gente vai determinar quem é o X médio. Então, olha só, multipliquei cruzado, X2 menos XM igual a XM menos X1.
Para não ficar, não trabalhar com número negativo, eu passei o xm para cá, que foi positivo, e passei o menos x1 para cá, que veio positivo. Então, ficou x2 mais x1, xm mais xm. Aqui, eu só fiz a troca de lado, tudo bem? Xm mais xm, 2xm, eu deixei desse lado. x2 mais x1, eu coloquei x1 mais x2, só por uma questão de organização, tá bom? Se não quisesse fazer isso, não teria problema nenhum, tá? O 2 está multiplicando, veio dividindo. Provamos aqui que as coordenadas do ponto médio, usando também semelhança de triângulo, a gente chega, que são as coordenadas xm e ym, onde xm é x1 mais x2 dividido por 2, e o ym é y1 mais y2 dividido por 2, ok? Olha só, agora a gente vai falar de coordenadas de baricentro de um triângulo. Mas vamos tentar lembrar o que é um baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das medianas de qualquer triângulo. Então, aqui eu tenho um triângulo qualquer, um triângulo ABC, onde aqui no triângulo A eu tenho coordenada XA e YA, ponto B, vértice B, XB, YB, vértice C, XC, YC, ok? O ponto de encontro, tá vendo? De C até B, aqui eu tenho um ponto médio. Então, o vértice A ligando nesse ponto médio é uma mediana. Aqui, de A até B, o ponto médio, eu já tenho coordenadas aqui que eu chamei de xm e ym, tudo bem? Então, quando eu ligo o vértice C nesse ponto médio, eu tenho uma mediana. Aqui, do lado A a C, esse aqui é o ponto médio, liguei o ponto B ao ponto médio, tracei uma mediana. Essas três medianas se encontram num ponto, ok? E esse ponto é chamado de baricentro, e é denominado com a letra G. Mas olha só, eu não sei se vocês pelo desenho conseguem observar, essa linha do baricentro, ela tem uma característica muito particular. Ela divide, o baricentro, o ponto do baricentro, divide essa mediana em uma propriedade de duas partes para uma parte. Olha só, eu peguei essa mediana aqui, isso acontece em todas, ó. Aqui eu tenho duas partes, aqui eu tenho uma parte. Duas partes, uma parte. Eu peguei só essa mediana aqui pra gente analisar. Olha só. Então, aqui, essa mediana aqui, que vem do ponto A, dividindo ela na primeira parte, segunda parte, terceira parte, em partes iguais, ok? Então, de A até G tem duas partes, e de G até esse ponto médio aqui, que eu não dei nome porque eu não vou utilizar ele no cálculo agora, para não confundir vocês. Então, eu tenho uma parte, duas partes para uma. Então, o baricentro divide quaisquer mediana numa proporção de duas partes para uma parte, ok? Então, olha só. Pelo ponto médio desse lado AB, o que a gente tem? X médio é XA mais XB dividido por 2. Multipliquei cruzado. Para quê? Porque eu vou precisar disso aqui lá na frente. Guarda isso aqui. Coordenadas de Y do vértice. Y médio. YA mais YB dividido por 2. Multiplicou cruzado. 2YM igual a YA mais YB. Guarda isso aqui, certo? Como eu disse que o baricentro divide, olha lá, qualquer mediana numa proporção de 2 para 1, então, nesse caso aqui, essa distância de C até G, até o baricentro, é 2 vezes maior do que a distância de G até o ponto médio, certo? Eu vou escrever isso. A distância de C até G é 2 vezes a distância de G até M. Então, olha só, distância de C até G, 2 vezes a distância de G até M. Mas como é que eu faço a distância de C até G? Lógico que eu vou ter que levar em conta coordenada X e coordenada Y, certo? Então, do ponto CG, aqui eu vou ter distância entre esses pontos. O que eu vou ter? XC menos Y, XC menos XG, YC menos YG, ok? XG menos XC, YG menos YC, ok? Aqui é a mesma coisa, distância de G a M, XM menos XG, YM menos YG. Estou fazendo as duas coordenadas, X e Y. O que eu fiz aqui? Distribuí, fiz o chuveirinho aqui,
Então, eu tenho 2xm menos 2xg, ok? Aqui, eu tenho 2ym, 2yg, ok? Organizando isso aqui, esse menos 2xg, eu passo para cá, vem mais 2xg, com mais xg, fica 3xg. Esse menos xc vem para cá, mais xc, ok? Aqui, menos 2yg vem para cá, soma com esse aqui, 3yg. Esse menos yc vem para cá, mais yc, ok? Por que que a gente precisou fazer aquela paradinha aqui? Olha só, 2xm é a mesma coisa que xa mais xb. Então, eu vou trocar aqui, onde aparecer 2xm, eu vou colocar xa mais xb. Como eu já tenho c aqui, mais xc. Então, 3xg é a mesma coisa que xa mais xb mais xc. 3 está multiplicando, vem dividindo, ok? A mesma coisa aqui. Eu tenho 2ym. Opa, ali a gente tinha feito aquela paradinha. De 2ym é ya mais yb. Então, eu vou colocar isso aqui no lugar de 2ym. Olha lá. Ya mais yb mais o yc. 3 multiplicando, veio para cá, dividindo, ok?